Deus é bom. Vou começar essa mensagem dizendo para você que Deus, Ele me confirmou ontem. Eu estava preparando a mensagem, eram 20 para as 8, e aí eu vi que tinha uma mensagem de um dos pastores. Nós temos um grupo de pastores daqui da Zona Oeste, e tinha uma mensagem lá, de 20 minutos anteriores, e tinha uma música, que a gente vai tentar tocar aqui no final. E aí, como acontece, e eu peço para Deus fazer isso por mim, e aí tem a ver com a mensagem, né? Deus é um Deus que ele vê os detalhes para nós, tá? Então ele mandou uma música, até porque o pastor Timóteo falou assim: poxa, mas essa pregação você já não fez algo parecido? Lembra disso? Aí eu falei assim: não, mas eu vou fazer. Mas Deus, então, ele confirmou aquilo que eu tinha que pregar hoje. Provavelmente porque alguém está passando por algum problema, ou algum questionamento, que precisa ouvir isso hoje. E tem a ver, mas não, serve para todos, mas Deus é um Deus que ele vê os detalhes, tá? Então você vai perceber isso, e eu vi isso ontem. Ele me mandou, um pastor, sem saber de nada, mandou uma música, né? Exatamente aquilo que eu ia pregar, tá? Então creiam, Deus está nos dirigindo, Ele é um Deus que cuida de nós, Ele é um Deus de detalhes, tá bom? Abram comigo em Lucas, capítulo 12, versículo 7. Lucas 12, 7. Lucas 12, 7. Inclusive, eu acho que da outra vez que eu preguei sobre isso, e eu já preguei sobre isso, eu usei esse versículo, tá? Como base. Lucas 12, 7 diz assim: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Aí você vai ler depois, você vai ver que é quando Jesus fala sobre os pardais, né? Quando ele fala que os pardais são cuidados por Deus, mas o que eu quero que você entenda é o detalhe agora. E eu me lembro que da última vez, eu não vou fazer isso hoje, eu acho que foi nessa pregação, que eu arranquei um dos meus poucos fios de cabelo. Você lembra disso, que eu arranquei um fio de cabelo? Quem estava aqui quando eu arranquei? Talvez o tema tenha sido mesmo, que eu não lembro. Mas, preste atenção, Deus sabe um fio de cabelo, você tendo poucos, né, ou muitos, Deus sabe cada fio de cabelo que cai. É isso que eu quero que você enfatize, quero que você preste atenção. Ele sabe de tudo que está acontecendo. Amém? Ele é um Deus de detalhe. E depois você vai entender por que a gente precisa falar sobre isso. Porque existe uma onda, né? Existe uma ideia do mundo errada sobre isso, sobre este tema, que nos faz, que nos influencia a ter uma vida diferente diante de Deus. Então, nós, ao mesmo tempo que alguém chega e pensa assim, e você vai saber por que eu estou falando isso, pensa assim: não, eu tenho que ser assim, mais independente, não posso... Não, Deus não quer isso. Deus é um Deus de detalhe, que Ele gosta de saber, Ele gosta de se envolver em cada detalhe da nossa vida. Amém? Vamos fechar os olhos para nós orarmos. Senhor, obrigado, Pai, por tudo que Tu estás fazendo por nós. Eu te peço, Senhor, que nesta manhã, Pai, que o Teu Espírito Santo venha ao nosso coração. Senhor, se é uma pessoa que precisava especialmente ouvir isso, ou muitas, ó Pai, que Tu trabalhe nesses corações e a todos os outros nos ensina, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus é bom. Apesar desse versículo ser claro, eu não vou arrancar, não fica com medo. Um fio de cabelo. Sabe o que é um fio de cabelo? Não é nada, né? Fio de cabelo não é nada. Não representa para nós nada. Eu posso perder uns 10. Se eu perder 15, eu fico careca. Mas se eu perder 10, ainda dá para levar.
Não é nada, não representa nada. Mas a Bíblia diz, Jesus falou que ele se importa a ponto de saber isso. Mas acontece que, apesar desse versículo claro, muitos salvos, crentes, evangélicos, seja o nome que você quiser dar, eles pensam, e mesmo aqueles que têm muitos anos na igreja, e mesmo pastores, porque eu já ouvi isso de pastores, dizendo, que não, Deus não se importa com os detalhes. Como é que pode? Esse versículo é claro. Alguém aqui pode dizer que Deus não se importa com o detalhe depois de a gente ler esse versículo aqui? Alguém acha que é coerente pensar assim, Deus não se preocupa? Mas, pois, saiba que isso é uma onda, um pensamento que impera no mundo, principalmente porque afasta o homem de Deus, mas dentro da igreja, porque afasta agora não a gente de Deus, mas afasta a nossa fé. Se Deus não se preocupa, se Deus não vê o detalhe, Ele não está vendo o que está acontecendo comigo, causa insegurança, um monte de coisa, porque não entende que Deus é um Deus de detalhes. Eles acham que Deus cuida das coisas gerais. Tipo assim, eu vou ter um filho, Deus se preocupa com isso, que é uma coisa importante. Mas, se eu pedir isso ou aquilo, não, Deus não se preocupa com isso, mas não é verdade. E os exemplos na Bíblia são muitos, nós vemos, e eu vou pegar alguns poucos aqui. Abra em João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 45. Nós vamos ler até 49. Diz assim, Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. 46. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, olha para mim agora, olha com que se preocupou Jesus. Ele viu Natanael e se preocupou em falar algo para ele. Ele disse assim, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conhece? Jesus respondeu, eu vi, é isso que eu quero enfatizar, quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Natanael devia estar debaixo da figueira, pensando nessas coisas, pensando no Messias. Então, ali Deus mostra que Ele se preocupa até com os nossos pensamentos, os nossos desejos, aquilo que nós gostaríamos. Por isso a palavra de Deus, ela fala que Ele vai além do que nós podemos imaginar, porque a gente não imagina que Deus vai se preocupar com isso. Vocês entenderam? Ele se preocupa com aquilo que nós estamos pensando, desejando. Ele se preocupa, tá? Aí, ele chega no outro caso, Lucas, abre em Lucas, capítulo 2. Lucas 2, 27 e 30. Mais uma vez a preocupação demonstrada por Deus, e esse homem, agora ele está encontrando Jesus ainda bebê, Lucas 2, 27. Diz assim, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Versículo 30. Pois os meus olhos já viram a tua salvação. Esse versículo fala, provavelmente, um desejo de Simeão, que deve ter dito assim para Deus, Deus, eu não quero morrer sem ver. Mas imagina, ele poderia estar na época errada, ele podia estar 400 anos antes, 300 anos antes. Deus, ele também imprime em nós, saiba disso, isso é bíblico, desejos. Ele imprime em nós a vontade de fazer algumas coisas. Nem todas são só da nossa cabeça. Ele provavelmente imprimiu nesse homem, porque ele acertou exatamente a época de ver.
Mas o lance é o detalhe. Ele fez um detalhe por um homem. Ele podia não estar no templo naquela hora, mas ele foi levado a estar lá, a ir ao templo. Esse é o detalhe. Então, às vezes, a gente... E aqui eu tenho, um caso... Manuel e Rose. A Rose veio para a igreja com a mãe dela, O Manuel não tinha vindo. O Manuel tinha sido evangelizado no dia anterior. Ela me pediu para fazer uma visita, ou eu me ofereci para fazer uma visita. Lembra disso, Rose? Eu fui na casa dela. Quando eu fui lá, quando eu comecei a falar, aí do nada, o Manuel falou assim, peraí, deixa eu pegar um troço lá dentro. Ele tinha recebido um folheto. Os jovens tinham evangelizado ele. Sabe, isso é detalhe, cara. Qual era a chance disso acontecer? Mas sabe por que eu creio que isso aconteceu? Para que eles dois vissem, olha, Deus está nos mandando, Então, essas coisas acontecem para que a gente saiba que Ele se importa conosco. E aí, tem outros milagres aí para acontecer, Já aconteceram. Rose teve um problema muito sério, numa operação, uma cirurgia que ela fez, e Deus a salvou. Depois ela vai dar um testemunho, quando ela puder ficar em pé, ela vai dar um testemunho aqui para a gente, tá? Mas, na Bíblia ainda, nós temos outros episódios, Quando Deus manda, Pedro ir na casa de Cornélio. Cornélio estava com um grupo lá, eles estavam tipo assim, buscando entender a palavra de Deus. Aí, sabe, Deus chega, vê aquilo e fala assim, vai lá, vai explicar para eles. Ou então o eunuco está na estrada, Deus pega e faz, como é o nome daquele negócio? Teletransporte, da Star Wars. Isso aqui, filme. O teletransporte, ele pega Filipe, é exatamente isso, tá? Na Bíblia, tá? Se você ler, ele pega e transporta Filipe e bota ele do lado da carruagem do eunuco, gente. Isso é um Deus de detalhe. A única coisa que a gente precisa ter para receber essas bênçãos, para que Deus veja esses detalhes, para que Ele faça isso por nós, é ter o coração em Deus. Não ser um coração duro ou um coração endurecido que você não quer amolecer. Se você tiver um coração desse jeito, Ele vai fazer aquilo que você precisa. Talvez não tudo que você queira, mas o que você precisa. Até para, olha, eu não vou fazer o que você quer, não. Mas, olha como eu me preocupo com você. Aí Ele vai te mostrar outra coisa. Ele te mostra que preocupa através de outra coisa. Então, na minha vida, Ele fez. Na vida da viúva lá de Sarepta, Ele fez. Ele pegou Elias e deslocou Elias para uma mulher e seu filho. Deslocou para lá. Na minha vida, Ele já deu palavras de conhecimento. Na vida da Márcia, que acabou de ter o Dominique agora, Ele fez a mesma coisa. Ele trouxe uma palavra de conhecimento. Seu parto, estou traduzindo, tá? Eu não estava presente, mas eu soube. Seu parto não vai ser cesárea, não. Vai ser cesariana, não. Seu parto vai ser natural. Para que Deus fez isso? Qual é a diferença? Para ela saber que era Deus que estava no controle. Pensa. Se o médico chega assim, está tudo programado para ser cesariana. Você está pronta para aquilo. Vai ser cesariana. Aí o médico chega e diz assim, não dá, vai ser natural. Pronto. Bate um desespero, não bate? Mas, se antes alguém já chegou para você e falou assim, fica tranquilo, vai ser natural, hein? De repente ela nem entendeu por que ela ouviu aquilo. Mas Deus, Ele faz assim para nos tranquilizar. Ele dá detalhes muitas vezes na nossa vida, simplesmente para você saber que Ele está ali do seu lado. Deus está ao nosso lado. Amém? Eu acho que você não entendeu. Deus está ao nosso lado, amém? Amém. E uma coisa que todos nós precisamos entender é que mesmo que não sejam revelados alguns desses fatos, porque Deus faz as coisas sem nos mostrar, muitas vezes. Mesmo que Ele não mostre
para nós, eu nunca vi, Deus nunca falou nada para mim. Eu já tive, né? Uma situação de perigo, alguém poderia ter me dado um tiro, não vou contar novamente aqui, mas houve uma situação dessa comigo. Mas digamos que você nunca recebeu uma palavra de conhecimento. Isso não significa que Deus não está vendo os detalhes da sua vida, que Deus não sabe o que está acontecendo com você, que Deus não está no controle da sua vida, que Deus não está cuidando de você. Você não precisa, Deus, eu estou muito chateado contigo, porque eu nunca vi nada para mim, nunca falou nada para mim. Não é por aí. Os exemplos são só para você saber que Ele faz, né? Não para ficar revoltado com Deus, tá bom? Então, entenda, as pessoas, elas pensam que Deus não os conhece, não as conhece, né? As pessoas pensam que Deus não sabe os detalhes da nossa vida, mas Ele sabe. Amém? Amém. Os homens pensam que devem e podem viver à parte de Deus. Já que Ele não liga, essa é uma das consequências. Saiba e entenda, para aquele que está no mundo, o objetivo é que eles nunca se liguem a Deus. Para aquele que está na igreja, é para que você não tenha sua fé efervescente. Para que você pense, não, esse tipo de coisa Deus não vai fazer. Ele faz. Ele manda pedir. Jesus falou assim, pede e dar-se-vos-á. Ele vai fazer sempre? Não, foi uma pergunta que um jovem me fez no outro dia. Está escrito que 2 ou 3 reunidos, vai ter que acontecer. E, olha só, a minha resposta, vai acontecer, ou ele vai dizer por que ele não vai fazer, porque Deus é soberano, tá? A gente pedir e pede com fé, tá? Se ele não fizer, ele no mínimo vai te mostrar o porquê que ele não vai fazer. Mas, voltando, eu só dei uma explicação, né? Mas, voltando ao foco, o que as pessoas fazem é pensar que Deus não sabe do meu detalhe, da minha vida. Isso acaba me afastando de Deus. Por exemplo, quando eu era católico, fui católico até meus 14 anos, eu não via Deus próximo como eu vejo, né, desde que eu me converti. Eu me converti, eu tive uma experiência, e não quer dizer que você precise ter a mesma, né? Hoje falecido pastor Leonardo, ele chegou num culto de segunda-feira e falou assim, quem tem dúvida, e Satanás ele sempre põe dúvida, né? Quem tem alguma dúvida, um fundinho de dúvida de que Deus existe, bota a mão no coração. E Deus vai tocar você. Olha, gente, eu senti um arrepio. Foi maravilhoso. Isso não quer dizer que você tenha que ter a mesma experiência, tá? Mas essa foi a minha. Eu senti arrepiar dos pés, subindo até a cabeça. Então, o ser humano, ele vai, e por que eu estava falando isso? Eu, como católico, eu não buscava essa aproximação com Deus. Como católico, a minha ideia era, eu estou aqui e Deus está lá. De vez em quando ele vai interceder por mim, vai fazer alguma coisa, mas o entrosamento, né, a comunhão, não era o que eu buscava. Eu não entendia assim. Eu não entendia que Deus era tão presente. E nós, evangélicos, passamos muitas vezes por isso. Eu quero dizer para você que pensa isso por influência de alguém, de algum livro que você leu, de algum filósofo que falou para você, um professor que falou, esquece. Deus é um Deus presente. Deus, um dos títulos de Jesus foi Emanuel, né? Deus conosco. Ele continua sendo Deus conosco. Muitas vezes a nossa mente é cauterizada, o nosso coração, porque nós erramos, nós pecamos, etc. e tal. Mas preste atenção, Deus, Ele continua lá. Existe uma coisa chamada graça. A graça de Deus, né? E a gente botou uma vez aqui uma música, né? Não vou lembrar, mas a gente botou uma música aqui e falava assim, da imerecida, não merecida, imerecida graça de Deus. Era uma música até que tem a ver, cantaram no navio negreiro, eu me lembro de alguma coisa dessa. Amazing Grace, obrigado. Seria tipo, me corrija se eu estiver errado, a incomparável, a maravilhosa graça de Deus, né? Então, existe a graça de Deus.
Então, eu tenho que buscar fazer as coisas certas. Mas eu estar agora fazendo coisas erradas não significa que Deus não está me vendo, que Deus não me ama. Não quer dizer que Ele me abandonou, porque existe, graças ao Deus maravilhoso que nós temos, a graça, que a qualquer momento pode me alcançar. A qualquer momento eu posso, tudo errado, tudo sujo de lama, eu posso chegar, toque em mim, Deus, e Ele vai me tocar. Então, o ser humano, ele tem uma tendência, ele é ensinado, primeiro, a não crer em Deus. A segunda coisa primeira mentira Deus não existe. A segunda mentira é que Deus está muito longe. E essa segunda mentira pega até os crentes, gente. Até quem já teve experiência com Deus acredita numa besteira dessa. Então, nós precisamos entender e viver e saber que Deus é um Deus de detalhes, que Ele conhece detalhes na nossa vida, que Ele se preocupa com os detalhes. Amém? Amém. Sabe, Deus, Ele se preocupa tanto com isso que Moisés, ao receber as ordens para fazer o tabernáculo, eu entendo, eu vou comparar com a nossa vida depois, eu não estou falando isso fora do contexto. Ao mandar Moisés fazer cada detalhe, tantas cortinas, cada uma de uma cor, tantas argolas, tinha que ser de ouro, tamanho tal, e por aí vai, para montar o tabernáculo. Né? Você sabe, ele eram várias camadas, né? Eu não lembro agora de cor, mas uma de cor normal, pura, o pano, né? Um azul, outro, eram 4, não lembro agora, mas um era algo parecido com um vinho, branco e azul eu garanto, o resto eu não lembro, tinha mais um. E o que acontecia? Ele falou os detalhes para Moisés, e aí vem a correlação com a nossa vida. Ele, assim como ele mandou a Moisés fazer isso, ele na nossa vida, ele também se preocupa com esses detalhes. E ele mostra isso pela sua palavra, como nós lemos, mostra pelo que mandou, né, que alguém escrevesse para chegar a nós, pelo que ele fez, pelo que ele faz, pelos testemunhos que a gente ouve, e pelo que ele nos manda fazer. Nós sabemos que ele se preocupa com os detalhes. E aí, eu quero que você entenda, e aí trazer para a sua vida, que Moisés, apesar de você vai ver na internet, o significado, gente, tem muito chute ali, tá? Significado de cada coisa no tabernáculo, eu já li. Algumas coisas têm coerência porque a própria palavra diz, mas tem muito chute, tá? Moisés, ele não sabia o significado de cada coisa que tinha ali, porque Deus não tinha revelado. Assim, preste atenção, você vê, Deus é um Deus de detalhes, mandou fazer um tabernáculo e mandou ir ao detalhe da argola, tamanho, cor, composição, tinha que ser de ouro, etc. Tal. No entanto, Moisés não sabia o significado de tudo que estava ali. E aí eu vou dizer para você, na nossa vida acontece a mesma coisa. Deus sabe o detalhe, está cuidando do detalhe na nossa vida, mas a gente não sabe tudo o que está acontecendo e por que está acontecendo. Às vezes acontece uma coisa que a gente aparentemente é ruim, né? E nos leva a algo bom. Às vezes acontece uma coisa boa que, na verdade, nós não aproveitamos e levamos para o lado ruim. Mas Deus sabe de cada detalhe. Se a cada passo nós entregarmos, olha, Deus, não entendi nada. Né? Não seja arrogante, mas falar não entendi nada você pode. Não entendi nada, mas tu estás no controle. Pronto. Só isso que ele precisa ouvir de nós, para continuar cuidando dos nossos detalhes, porque Deus sabia o significado. Tu acha que Deus ele ia fazer à toa aquilo lá, cada detalhe? Ah, não, é porque Deus é arquiteto, então ele resolveu ir no detalhe. Não, ele tinha um significado para aquelas coisas,
né? Diz a palavra que o tabernáculo, né, isso está escrito em vários lugares, tá? Vou fazer um resumo. O tabernáculo, ele representava as coisas do céu, assim como o templo. E o tabernáculo até foi usado pelo autor de Hebreus, né, dizendo que Jesus tabernaculou entre nós, simbolizava o trono de Deus na terra. Não era o trono de Deus, mas simbolizava o trono de Deus na terra. Ou seja, no céu tem algo parecido. Se você é muito cri-cri, esse termo vocês não usam mais hoje, né? Cri-cri era o cara chato antigamente, tá? Se você é muito cri-cri, quando você chegar lá, você pergunta, Deus, olha só, eu quero saber aqui... Não, Deus não, pede para um anjo, né? Vai pedir isso para Deus. Ô anjo, vem cá, me explica aqui, por que isso? Ele vai te explicar. Porque é uma correspondência. Deus é um Deus de detalhes. Ele não ia fazer um trono na terra referente ao trono do céu, é o que o autor de Hebreus diz. Então, ele fez tudo com significado. Mas nós não sabemos. E quem chuta na internet também não sabe. De tudo, não. Alguns sim. Na nossa vida, a mesma coisa. Nós não sabemos. Isso não significa que Deus não está cuidando. Amém? A vida cristã, ela exige de nós não desistirmos, nós não esmorecermos, não deixarmos faltar o óleo. E essas três coisas, não desistir, não desanimar e não deixar faltar o óleo do Espírito Santo na nossa vida, que nos traz a fé, etc. Essas três coisas, elas só são alcançadas se nós nos sentimos seguros em Deus. Quem vai para uma cirurgia, pode ser até de dente, né? Você sabe que uma coisa é quando você está se sentindo seguro em Deus, outra coisa é quando você, por sua causa, não por causa de Deus, mas está fazendo alguma bobagem e tal, e você vai para a cirurgia inseguro. É uma coisa completamente diferente. Assim é na nossa vida. Para nós conseguirmos não desistir, não esmorecer, não deixar faltar o óleo, nós precisamos de segurança em Deus. Eu não posso ser um cristão inseguro. E por isso, ao passar por problemas, eu não posso ser inseguro. Por isso, eu não posso simplesmente sentir que Deus não está observando o que está acontecendo. Eu não posso... E aí a gente entende, cada fio de cabelo, aí, nesse caso, um problema acontecendo, ele sabe, né? Eu tenho que entender que ele faz, entenda agora, você que tem uma situação que você está passando, você precisa crer que Deus sabe os detalhes, que Ele se preocupa com os detalhes, e não aquela ideia de, nem tudo Deus se preocupa, não é verdade. Ele se preocupa com os detalhes. É o médico que ia operar, agora mudou o médico. É a cirurgia que ia ser dia 8, agora é dia 15, né? E pode passar para janeiro. A próxima data é 17 de janeiro. O chato aqui quer ser operado logo. Mas Deus sabe do detalhe. Ele sabe até o médico que vai mudar por causa disso. Ele é um Deus de detalhes. Ele está à frente. Então a gente tem que entender isso. E Ele vai além do que nós conseguimos pensar. Abra comigo. Efésios capítulo 3. Efésios 3, 20 e 21. Efésios capítulo 3, versículo 20. Acharam? Alguém precisa que eu espere? Misericórdia? Vou esperar um pouco. Efésios 3, 20. Pronto? Amém. Diz assim: aquele que é capaz de fazer... olha para mim. Que é capaz de fazer infinitamente, significa sem limite,
mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nos incluiu todas as gerações? É capaz de fazer infinitamente mais do que pensamos ou do que pedimos. É um Deus de detalhe que age mesmo que você não perceba o que você precisa. Então, essas verdades, fio de cabelo, infinitamente mais do que eu peço, do que eu penso, essas verdades têm que trazer segurança para a nossa vida. É o Deus que é infinitamente poderoso, é o Deus que se preocupa com os detalhes. Não é, eu não sei o que está acontecendo no Rio de Janeiro, no Brasil ou no mundo. Não é. Você pode fugir de um lugar, cair no outro e cai uma marquise na tua cabeça. Não, você entendeu? Vai para um lugar, tem terrorismo. Não é por aí. É Deus que cuida dos detalhes. Nós precisamos entender para nos sentirmos seguros. Nós precisamos nos jogar nas mãos de Deus. Nós precisamos viver dessa verdade. Deus se preocupa comigo. Nós precisamos viver dentro de entender e crer na força que Ele tem, no poder que Ele tem. Nós precisamos ter essa certeza, nós precisamos viver sabendo que Deus está vendo os detalhes. E sabe por quê que Deus vê os detalhes? Eu não gosto muito de elogiar você. Você já percebeu isso. Eu sou assim, essa é a minha natureza. Sou filho de mineiro, então é uma mineirice isso, né? Você nunca exagera. Mas sabe por que Deus faz isso por nós? Porque você é especial. Você é especial. Mesmo que hoje você esteja errando, pensa, existe a graça de Deus para você parar o que você está fazendo e você pedir, Deus, poxa, eu estou todo errado, mas eu desejo isso. Você pode fazer. Quantas pessoas eu vejo, né, que chegam na igreja, sabe nem nada, não sabe orar, não sabe ler a Bíblia, não sabe nada. Aí pede, recebe assim um troço que ela fica assim abismada. Porque Deus faz assim, para que ela entenda logo de cara quem Ele é, o poder que Ele tem. Então, você, eu e você, somos especiais, todos errados, cheios de lama, né? Fazendo besteira aberta, mas somos especiais. Jesus morreu por nós. Por sermos especiais, Ele cuida dos detalhes. Não deixa ninguém afastar de você essa verdade. Não deixa ninguém dizer para você que Deus está longe, que Deus não está vendo. Isso é uma mentira. Quando alguém falar isso para você, você mostra, Lucas, está escrito aqui, fio de cabelo que cair. Aí você faz um drama que nem eu fiz, né? Arranca um fio, está vendo esse fio aqui? Ele sabe, acabou de cair. Eu acabei de arrancar. Para você não ser envolvido no que nós cremos, né? É um movimento de Satanás, é um movimento do mundo, né? Para nos afastar da fé. Nós precisamos, esse é eu deixei para o final, né? Esse é o título que vai ter a mensagem. Nós precisamos entender isso, que nós somos especiais, e segurança, esperança e fé, esse é o título, num Deus que vê detalhes. Eu vou repetir para você entender. Segurança, nós precisamos ter, né? Segurança, esperança e fé num Deus que vê detalhes. Amém? Amém. Eu vou pedir para você ficar em pé, quem puder. Sei que alguns não podem. E eu quero que você pense no seguinte. Nós somos bombardeados de informações. Muitas informações erradas.
Talvez você esteja, nem perceba que foi bombardeado por essa informação de que Deus está longe, não é bem assim, Ele não se preocupa com todos os detalhes, Ele se preocupa com os detalhes, amém? E eu quero que você agora abaixe sua cabeça. E eu quero que você pense, e eu quero que você peça a Deus, e a gente vai pedir juntos em oração, que Deus tire mais esse pensamento do mundo das nossas vidas. E eu vou pedir para você que Ele te dê um presente. Amém? A única coisa que você precisa é, como eu falei, estender a mão para Ele. Eu vou pedir para Ele te dar um presente. Entenda, como sacerdote, eu tenho esse direito, tá? Não que você não tenha, mas por ser sacerdote, eu tenho esse direito, tá? Não vou entrar no mérito agora. E eu vou agora pedir por todos nós. Senhor, eu te peço, Pai, que Tu retires de nós, Senhor, esses pensamentos do mundo, Senhor, que nos apagam a fé, nos faz esmorecer, Senhor. Nos faz muitas vezes desistir, Pai. Nos faz nos sentirmos à parte, nos faz nos sentirmos não amados de Deus. Retira tudo isso, Pai. Que cada um agora possa, Senhor, espiritualmente esticar a mão para Ti, Senhor. E dizer eis-me aqui, Senhor. E que Tu te mostres a essas pessoas, Senhor, principalmente aquelas que estão agora precisando de um alento, precisando de um presente especial, precisando, Senhor, que Tu faças, Senhor, um milagre na vida delas, Senhor. Eu te peço, seja ele qual for, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, dá, Senhor, essa prova de que Tu se importas conosco, Senhor. Mostra o Teu carinho por cada um aqui, Senhor. E mostra como cada um aqui, Senhor, é especial para Ti, Senhor. Que agora caia por terra o sentimento, Pai, de se achar todo errado, nós somos, mas que isso impeça a Tua atuação em nossas vidas, Senhor. Que impeça o Seu amor por nós, Senhor. O Teu amor é de graça, Senhor, por graça, Pai. Mostra a Tua graça na vida dessas pessoas, nesta manhã aqui, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus, Pai. Dê um presente, Senhor, nessa época que nós sabemos que não foi na época que Jesus nasceu, mas nessa época que se comemora isso, Pai. Dê um presente, Senhor, para essas pessoas, Senhor. Que haja, Senhor, esse sentimento, que haja testemunho, Senhor. Muitos testemunhos, Senhor, da Tua atuação, Senhor. Que seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.